Olá, olá a todos do canal Mente Mestra. Hoje temos uma novidade maravilhosa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Um curso em milagres. Este livro chegou nas minhas mãos mais ou menos um mês atrás e eu estou aqui com ele me deliciando antes de divulgá-lo para vocês. Mas não se desesperem. Estaremos logo partilhando de todo esse conhecimento. Mas para já nós vamos fazer uma breve introdução a este livro, certo? Então, os autores deste livro tiveram insights sobre ele, não eram pessoas. Esse livro não tem nada a ver com religião, mas tem a finalidade única e universal, não é? Para todas as pessoas, que é Deus. Por isso nós vamos mostrar a vocês em palavras singelas, simples e acolhedoras todas as funcionalidades, não é, da nossa conexão com Deus, como chegamos até Ele, como ouvimos os seus sussurros ao nosso ouvido e como torna a nossa vida um verdadeiro milagre. Esta edição, ela foi traduzida do inglês para o português e os autores tinham um pouco de preocupação com relação a se não estavam devidamente traduzidas a sua clara interpretação. Porém, foi feita uma análise depois muito minuciosa a respeito disso e perceberam que realmente ela está, como é que eu posso dizer, de acordo com a original. Então vamos lá. Para começar, eu quero entrar com uma frase muito singela, muito bonita, que diz: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que o curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus criou, e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além dos tempos e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação e não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundamentado sobre a crença da escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que é dado. Ele é seletivo nas ênfases que dá à percepção instável em o seu funcionamento e preciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única verdade. Então, e também uma única vontade. O mundo das percepções, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito uma com as outras e com Deus. O que é percepção, vê e ouve, parece ser real, pois ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões,
Um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Quando fomos aprisionados no mundo da percepção, foste aprisionado também em um sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo que teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do seu sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante, a função da sua voz, seu Espírito Santo. É seu medidor entre esses dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também conhece as suas ilusões, mas sem acreditar nela. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e a desaprender nossos erros. O perdão, ele é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa intervenção do pensamento. No entanto, o curso tem a própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, os desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos este mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, como nossas raivas, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, nós veremos um mundo de maldade, destruição, malícia e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons ou caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdade. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além de perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor, que o amor é tudo o que existe. O pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompetência vem do grande investimento do princípio de escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos, o que está faltando em nós mesmos. Amamos uns aos outros para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir erro maior do que esse, pois o amor é capaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, e só ao nível da mente de Cristo, que a verdadeira união é possível e essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar. Estende mais do que projeta. Ele não tem necessidade e quer unir-se a outros, devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais
no mundo são destrutivos. Os egoístas, infantilmente egocêntricos, no entanto, se dados ao Espírito Santo, estes relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas da terra. Os milagres que indicam um caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração de estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade, da decadência. Mas se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. Ele é usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação, amor em vez de medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus. O Espírito Santo que habita em cada um de nós é esta voz. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego quer calar. Ele fala para nós sermos pequenos e separados. Ele parece falar mais alto para que a gente o obedeça. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolha se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado, porque onde não há ataque, não há necessidade delas.
As necessidades dos nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebê-lo, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por não ter sido esquecida. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento no mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomamos conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos. Reconhecemos a sua presença em nós mesmos, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter. Podemos nos lembrar de Deus. Além desse aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Então, nós vamos continuar essa leitura e vamos fazendo essa ponte do curso em milagres. Depois vamos para o próximo texto. Beijinhos e até lá. Sigam-me no canal. E quem quiser entrar no meu curso, no meu curso nós vamos ter uma aula, não é? Fazendo essa técnica aqui da incrível jornada mental. Então estamos alinhando nossos conhecimentos, as nossas ferramentas para que melhoremos a nossa vida e a vida de todos os que nos cercam. Beijos, beijos. Até logo.